Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Joana. E isto Não é terapia! Alô! Boa sexta-feira! Como é que vocês estão? Exatamente, como é que estão? Amanhã é fim de semana, têm que estar bem, por É favor. fim de semana, início do último mês do ano. Opa, pois Passou é. a voar. Assim, como é que é possível? Sim, muita coisa aconteceu este ano. É verdade, muita coisa. é verdade. E início desta nova dinâmica, não é? Que tanto nos pediram, para poder pôr vídeo e não sei o quê. Pronto. Tivemos que ceder. Sim, tivemos que ceder porque, pronto, esta questão da distância trouxe aqui umas outras logísticas que obrigaram e pronto, vamos lá ver como é que corre a primeira experiência daqui em diante. Logo veremos. Tudo correrá bem. O que será. Exatamente. Pronto, passando ao que realmente importa, é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Exato. Qual é o menu? Qual é o menu? Tem muito mais piada sendo tu a dizer, muito mais. E então, pronto, na semana passada nós temos assim um tema mais levezinho, não é? Mas Teca Maria, sendo Teca Maria, te digo, não quero. Quero coisas para talvez inflamar mais o nosso povo. Pode ser que as pessoas se inspirem a falar mais connosco, não é? Insultem-nos. Não, estou a brincar, não é? Ok? Mas pronto, isso é mais coisas e então nós hoje vamos falar de um tema que, tal como tantos outros, tem dividido opiniões, mas que é extremamente importante porque lá está, os objetivos do INET são aqueles que vocês já sabem e portanto nós hoje vamos falar de educação sexual, sobretudo numa tentativa de desmistificar o tabu, né? E tentar perceber um bocadinho do medo que está por detrás de alguns pais e educadores e pronto, e outras pessoas que ainda não estão nesse papel, de porque é que ela é vista como um bicho de 7 cabeças e há uma coisa que temos que combater e não trazer, porque é que não pode ser. Certo. E por outro lado, porque é que ela é de facto importante? E então, é preciso que as pessoas percebam que, de facto, a informação não só nunca fez mal a ninguém, como pessoas informadas tomam decisões mais informadas e mais acertadas. E a literatura científica diz-nos exatamente isso, que os jovens têm acesso a mais informação sobre aquilo que é a educação sexual, a literacia corporal, tomam efetivamente melhores decisões no que diz respeito não só à sua autodeterminação sexual, mas como também à sua liberdade, claro. E àquilo que são os limites do seu corpo, do seu e dos outros, do espaço, do seu espaço e do espaço dos outros, mas também no que diz respeito, e até sobretudo à sua saúde, não é? Porque há aqui uma série de informações que de facto são importantes, não é? Como, tão básico como as DSTs. Eu lembro-me já há uns anos, mas de facto era uma questão de eu estar a falar com sobre isto com uma jovem nos seus 13 anos, não é? E ter surgido da parte dela, né, a questão do o que é SIDA. E eu na altura fiquei assim, quase em pânico, Branca, como assim tu mais um miúdo de 13 anos estás a entrar na adolescência, não é? Naquele período talvez de mais experimentação e curiosidade e não sabes claro. O que é SIDA. Qual é o perigo de não saber? Claro. É não se proteger. Claro. É precisamente isso, não é? E este é para mim um dos grandes argumentos a favor, que é, o que é mais importante? Nós não pormos macaquinhos na cabeça, porque isto também não acontece, ok? Ou não incentivarmos algumas práticas, ou nós protegermos para que outras práticas, talvez mais gravosas, aconteçam, claro. Não é? Se nós pusermos as duas coisas na balança, para mim, pessoalmente, a escolha é muito simples. Claro. E é um bocado isto, não é? Sim. Quando nós fazemos isto, é nisto que temos que pensar. Eu arrisco-me a dizer que isso que tu acabaste de dizer dessa menina de 13 anos, eu pego no meu contexto atual e noutros contextos pelos quais já passei e tenho a certeza absoluta que a grande maioria dos miúdos, 13, 14, 15, 16, não sabem o que é SIDA, não reconhecem todas as DSTs que existem, não sabem meios de transmissão, ou seja, não conseguem distinguir ou diferenciar de que maneira se apanham as diferentes DSTs, porque são de maneiras diferentes, não é? Tenho a certeza que não sabem. Não lhes explicam, não os educam nesse sentido e também muitas das vezes não há a procura dessa informação, não é? Pronto. Acredito que alguns miúdos o façam e ainda bem, mas na grande maioria acredito que não façam. Portanto, essa questão que tu falaste agora dessa menina de 13 anos, eu não tenho nenhuma dúvida de que miúdos com estas idades não saibam atualmente o que é SIDA, a diferenciação entre o VIH e a SIDA, que são coisas diferentes, eles não sabem, acham que é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, acredito que seja um tema muito desconhecido para eles.
Atualmente, o que há 10, 20, 30 anos atrás já era Grave. algo que se devia falar e era grave, atualmente e com o passar dos anos, na minha opinião, mais grave é, não é? Sim. Eu fiz estágio curricular na Casa da Juventude de Santa Cruz do Bispo e lembro-me que eles eram muito atentos a estas questões e fizemos várias sessões sobre a educação sexual, sobre estas diversas temáticas, e era assustador termos meninas com 12, 13, 14 anos grávidas, e o público em geral com a qual atuávamos não ter quase nenhum conhecimento dos métodos contraceptivos, de que poderiam ir a uma consulta de planeamento familiar, de que têm esse direito gratuito, de que lhes dão preservativos e métodos contraceptivos sem nenhum encargo, 301 mil coisas que não sabiam, não faziam a mínima ideia, e que ali estavam a aprender esse tipo de questões. Não sabiam que era um período fértil, não sabiam, tanta coisa assim, do mais básico. Há coisas mais importantes, ou mais difíceis de entender, não sabiam, não tinham nenhum tipo de conhecimento disto. Sim. E isto é desinformação, é falta de informação. E compete-nos a nós, enquanto adultos, educadores, técnicos, psicólogos, médicos, toda a gente, e pais, cuidadores e toda a gente, Sim. incutir e explicar-lhes isso. Eles têm direito a saber estas coisas. Sim, Pronto. sim. Porque é que é importante para mim nós darmos aos jovens a oportunidade de terem esta educação sexual nas escolas? Porque a verdade é que muitas vezes ela não vem de casa. Não. E porquê? Porque precisamente aquelas pessoas que são pais agora, muitas delas não tiveram esta educação sexual nas escolas e, portanto, não estão à vontade, Talvez. eu imagino, para trazer estes temas para cima da mesa em casa. Talvez. Não é? E, portanto, se não existe em casa, nós temos de tentar garantir de alguma forma que isto existe nas escolas, Claro. precisamente para passar tudo isto que são estas informações. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, não é? De alguém que está visivelmente desconfortável com a questão da menstruação, que tem uma filha menina. Ok? Isto é muito grave, É muito não é? grave. Imagina acontece alguma coisa e a mãe daquela criança, por algum motivo, na altura da menarca, não é? E eu espero que vocês aí saibam o que é, se não souberem, o glossário. O glossário explica. Mas imaginemos que a mãe ou alguma figura feminina muito próxima desta criança, na altura da menarca, não está. O que é que este pai, que está desconfortável com isto, vai fazer? Claro. Bem, Claro. eu quero acreditar que de facto ele se vai informar para estar disponível para a filha. Sim, que vai não é? atuar, não é? Dado que não há outra escolha, eu vou. Exatamente, não é? Pronto, mas uma forma que nós temos de tentar colmatar esta incerteza é dar a esta criança, não é, as ferramentas de outra forma, na escola, não é? Sim. Agora, por outro lado, fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, porque lá está, nós somos duas também para isto, para trazermos os dois lados da questão, e não quer dizer que eu me identifique ou que eu veja isto desta forma, porque de facto não vejo. Mas lá está, eu percebo que é importante nós pormos os dois lados da questão em cima da mesa, não é? Pronto. Sobretudo agora com o despertar, digamos assim, mais vivo de todas as questões relacionadas com a identidade de género e a expressão de género, uma das coisas que nós vamos ouvindo é a educação sexual vai dizer aos meninos que agora podem identificar-se como aquilo que quiserem, além de meninas e meninas. Ok, é assim, de facto, a identidade de género é muito mais do que aquilo que nós sabíamos sobre ela, né, há uns anos atrás. Mas isto não quer dizer que o facto de eu dizer a uma menina ou um menino que ela pode ser mais do que uma menina ou um menino vai fazer com que ela sinta que é mais do que uma menina e um menino. Não estamos a incentivar, a não ser que seja mal feito, não é? Obviamente. Não se está a incentivar, a não ser não. que a explicação e a transmissão de informação seja feita de forma errada, não é? Claro. E eu entendo a preocupação de alguns pais com isso, porque realmente em alguns meninos, isto, como eu acho que a informação chega de forma errada, como a informação lhes chega muitas das vezes através de TikToks e de Instagrams e de não sei o quê, que eles não conseguem separar as águas para filtrar o que é boa informação do que é má informação. Acredito a preocupação de alguns pais em relação ao facto de mas agora parece moda, os miúdos todos, as meninas são meninos, os meninos são meninas, as meninas gostam todas de meninas e os meninos gostam todos de meninas. Eu entendo, parece realmente, em alguns contextos e com algumas crianças e adolescentes, que parece que vão com a corrente. A minha amiguinha gosta de meninas, eu também vou. Parece realmente isso, mas então, se isso parece ou se realmente estiver a acontecer, mais um motivo para que nós informemos, mais um motivo para que nós falemos com os meninos, com as meninas,
para que eles estejam cada vez mais informados. Sim. E percebam estas questões e não ouçam só o que o Instagram diz e o TikTok da pessoa BAYZ, e que cada vez seja um assunto mais aberto, para que seja mais inclusivo e mais normal, normativo, não é? Isso que tu dizias agora, do vamos incentivar os meninos a gostar de meninos e meninas de meninas e não sei o quê, já se ouvia na nossa altura, e ainda se ouve muito, de não vamos trazer educação sexual para as escolas e para aqui e para ali, porque não vamos incentivar as crianças ou os adolescentes a ter sexo. Primeiro, nós não vamos incentivar, e a questão das drogas é igual. É igual. Primeiro, nós, por falarmos, não vamos incentivar à prática, não é? E mesmo que isso faça com que haja uma altura em que vai se despertar, isso é óbvio, é negativo que um adolescente de 14, 15, 16 anos, por acaso a idade média, eu até fui ver, é cada vez mais cedo. Agora está nos meninos nos 12,5 e nas meninas nos 13. Mas é negativo que comecemos e que iniciemos a nossa atividade sexual? Não. É negativo, ou pode ser potencialmente negativo, quando pode haver uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, uma experiência desproteção, uma experiência violenta, uma desproteção ou um não querer saber do nosso próprio corpo e dos outros. Sim. Aí pode ser algo negativo. Mas tirando tudo isso que conseguimos anular com informação, Exatamente. não é negativo, não é? Claro. Porque é que continua a existir este tabu de masturbar-nos é negativo, sexo é negativo, falar de sexo é negativo, porque é normativo, faz parte, e se não, dizias hoje muito bem, que se não fosse assim, nós não estávamos aqui. Exatamente. Então porquê que é negativo? Ou porquê que ainda há tanto aquela raiz, talvez religiosa, Era o que eu ia acho dizer. eu, Sim. de o único objetivo, válido. exatamente, o único motivo válido de uma atividade sexual é a procriação. Não. Isso está completamente errado e temos que mudar este paradigma urgentemente. Urgentemente, não é? sim. Mas antes de entrarmos mais por aí, eu queria ainda reforçar uma outra questão que diz respeito à questão das identidades e expressões de género, que há aqui uma outra coisa que é importante, que eu acredito que precisamente por isto agora ser tão, digamos assim, comum, né, efetivamente os meninos que se identificam como gays e as meninas que se identificam como lésbicas, de facto, ok, ou até no caso das meninas que não sentem que pertencem a corpo de menina, ou meninos, não interessa, claro. Não é? Quando efetivamente isto acontece, eu acredito que ainda exista o receio de dizer eu efetivamente sou, porque é fácil, imagino eu, ser recebido como isso é porque é da moda, isso é porque tu achas que é, e não sei o quê. Corremos os dois riscos, sim. Corremos os dois riscos, não é? E o facto de nós estarmos a informar dá... Eu acho, eu acredito, dá a abertura para eles de facto se identificarem. Não é? A informação científica diz-nos que os meninos efetivamente podem apaixonar-se por meninos e as meninas por meninas, e há meninas que não se identificam com o corpo delas porque de facto não se identificam, e portanto eu acho que isto dá-nos a abertura para diminuir o sofrimento que está estigma, associado ao estigma, precisamente, não é? Claro que sim. Agora, no que diz respeito às questões da relação sexual em si e do prazer associado ao sexo, e isso está mais presente, obviamente, nas meninas, não é? Sim, é preciso lembrar que o nosso corpo, de mulheres, está biologicamente feito ou criado, digamos assim, com um órgão específico apenas e só para prazer sexual. Nós temos ele existe. Olá, assim. malta desse lado. A natureza fez-nos assim. Sim. Então é para anular, não é? Não, nem pensar. Nós não descuramos todos os outros, não é? Mesmo que em algumas situações médicas, como as tão famosas amígdalas, não é? São retiradas, porque pronto, mas não é o caso deste. Ele existe, está lá muito bem localizado, é muito específico, tem uma única, apenas só aquela função, e nós continuamos a não usar. Não só continuamos a não usar, como pior. Castramos. Exatamente, dizemos às meninas não usem porque não é suposto. Mas não é suposto porquê? Que mal é que eu estou a fazer a alguém? O corpo é meu, eu é que sei aquilo que eu faço com ele, e desde que aquilo que eu faço com ele não interfira naquilo que o outro quer fazer com o seu, está tudo bem, está tudo certo. E lá está, como é que nós passamos esta mensagem? É informando, é educando, é trazendo as coisas para cima da mesa. E não há outra forma de o fazer, lá está, sobretudo se ela não vier de casa, a não ser nas escolas. Tem que ser, porque é esse o contexto onde os miúdos passam a maior parte do tempo, não é? Muito mais aí do que em casa até, e se em casa não há abertura, não há vontade, ou não há informação, que devia haver, é óbvio, não é? É muito bom um adolescente
seja ele menino ou menina, poder chegar a casa e poder contar com a mãe ou com o pai para diferentes assuntos, para diferentes questões em relação a este tema que é a sexualidade. Que a sexualidade não é sexo, a sexualidade é um tema que traz com ele muitos temas, não é? E é bom isso existir. Sim, é importante. Agora, se não houver, ou se houver uma dificuldade, ou tudo o que seja, tem obrigatoriamente que ser a escola, porque não há outro contexto onde tu consigas fazê-lo, não é? Sim, é assim, existe a terapia, não é? Mas quer dizer, se tu em casa tens um ambiente meio castrador neste sentido, é muito mais fácil tu teres acesso à terapia para cobrires estas questões, não é? Claro, e depois, há aqui uma outra questão que é, isto não se liga, digamos assim, só aos jovens, não é? Porque se tu pensares, lá está, na nossa geração e talvez um bocadinho mais velha, os homens, de uma maneira geral, podem estar menos informados, e até as mulheres. Sim, que é muito, grave. muito. Sim. Estar pouco informados sobre a maneira como o sistema reprodutor feminino funciona. Sim. E nós vemos que isto é um problema quando os casais tentam engravidar, que hoje em dia é cada vez mais tarde. E nós sabemos que a capacidade reprodutora da mulher começa a diminuir significativamente a partir dos 25. Exatamente. E 25, hoje em dia, é uma idade muito, muito, muito precoce, digamos assim, para ter filhos. Portanto, quando nós chegamos àquela idade que hoje em dia é mais normativa para ter filhos, o nosso sistema reprodutor já começou a diminuir bastante. Certo. E, portanto, há uma série de coisas que nós precisamos de ter consciência e de saber para sabermos, ok, quando é que nós devemos efetivamente trabalhar, digamos assim, não é? Para conseguir reproduzir. Sim. E se nós não estamos informados, se nós mulheres não estamos informadas sobre o nosso próprio corpo, e se os homens não estão informados sobre a maneira como o nosso próprio corpo funciona, será muito mais difícil nós, em conjunto, enquanto casal, atingirmos este objetivo. E há depois uma outra questão, né, que essa se nota mais cedo nesta idade ou até mais tarde, que é os homens não terem consciência que, efetivamente, em termos físicos, biológicos e hormonais, há diferenças muito, muito grandes no comportamento da mulher que têm a ver precisamente com o ciclo menstrual. Claro. E se o homem estiver informado com isto, ele vai saber, ou ter mais consciência, estar mais desperto para, ok, ela hoje está a reagir assim desta forma porque está na fase que diz que é mais assim ou mais assado. Ela hoje está a reagir de forma mais agressiva porque não sei o quê. Ok, é mais uma coisa boa que a informação nos traz. Sim. Exatamente, é informação. É só isso. É verdade. Eu outro dia vi um vídeo engraçado, fizeste-me lembrar disso. Era um vídeo caricato de uma sátira, nem meio de forma de sátira. Então era um homem com um calendário com o ciclo menstrual da mulher, a dar conta de que o ciclo menstrual da mulher, no fundo, durava o mês todo. Sim. Porque tem um pré, tem uma menstruação e um pós. Portanto, no fundo, durava o mês todo. Nós a mulher está sempre sob alguma coisa do ciclo menstrual. Sim. Por isso é que é um ciclo menstrual. Exatamente. Não é? Então era muito engraçado. Ele a olhar, a ver, não sei o quê, depois chegava ao fim e voltava. E voltava ao início e ao final do mês. Do género, mas então calma, ela está sob esta influência o mês inteiro. E é verdade. E é verdade, nós estamos sob essa influência o tempo inteiro, umas com mais sintomas e com mais uma prevalência maior em algumas situações, outras menos. Mas afeta a nível hormonal, a nível emocional, a nível cognitivo, afeta a muitos níveis. É muito engraçado, mas é verdade. Sem dúvida, não é? E depois, outras coisas tão básicas como é que atua a pílula? Se nós perguntássemos ao homem comum, ok, o que é que faz a pílula? Que efeitos é que ela tem? Que efeitos secundários é que ela tem? Nem todos os homens sabem. Pois. Não. Porquê que hoje em dia cada vez mais nós vemos as mulheres a tentarem escolher outros métodos contraceptivos? Há uns anos atrás a pílula era uma coisa maravilhosa porque permitia fazer uma série de coisas, não é? Sim. E depois lá está, com a informação, nós percebemos que há uma série de efeitos secundários que são muito, muito sérios e que há todo um outro mundo também por explorar, não é? Que nos permite usar um método contraceptivo na mesma, mas com menos efeitos secundários, digamos negativos, assim, secundários ou adversos, sobretudo, do que a pílula, não é? Certo. E há muita gente que está desinformada sobre isto. Claro. Não é? E é uma questão que faz parte da vida, tal como nós comemos, tal como nós bebemos, tal como nós dormimos. Sim. A nossa reprodução, não é? É uma coisa perfeitamente natural. Sim. E, portanto, e talvez por ser mais complexa que a do homem, sim, seja mais difícil ou de entender ou de saber, embora nós, desde o início, pai, do 5º ano,
quando temos ciências, não é? Começarmos a dar o sistema reprodutor feminino e masculino. Sim, mas sim, acredito sim. que não seja suficiente, Pois. que a informação também não fique. Mas é engraçado isso que tu acabaste de dizer, destas diferenças, de às vezes os homens também não estarem tão por dentro, não estamos a generalizar, obviamente Claro que que não, mas de haver estas lacunas, fez-me lembrar ainda outro vídeo, e esse acho que até cheguei a mostrar a algumas pessoas, que era alguém, já não me lembro quem, que foi para a rua fazer perguntas sobre a parte reprodutora, íntima e menstrual das mulheres, pronto. E então uma das perguntas que fizeram, e reparem, fizeram a miúdos que me pareciam ter à volta dos 15, 16 anos, pessoas mais velhas com 30, 40, 50 e a idosos, pronto. E claro que apanharam, óbvio, e juntaram naquele vídeo as pessoas que responderam mal. De certeza absoluta que houve montes de gente a responder bem, não tenho dúvida. Gente, homens. E então a pergunta era única e exclusivamente: uma mulher com tampão, por onde é que faz xixi e como é que faz xixi? Eu vi. Viste esse? Eu vi. Pronto. Vi. E então a grande maioria das pessoas dizia: não faz, tira o tampão, não sei. E é estranho este tipo de respostas hoje em dia, principalmente com grupos, com faixas etárias mais jovens. Sim, Como é que não sabem? Assim, por outro lado, eu acho que, honestamente, a nossa opinião, nossa das mulheres, pode ser enviesada porque para nós é uma coisa natural. Tá ok? bem. Pronto, mas lá está, o facto de nós termos a educação sexual nas escolas ia fazer com que fosse natural também para eles. Responder a não estas só para questões, nós. Exatamente, tudo isto, não é? Porque se fizermos o outro lado, também existe, por exemplo, há muito estigma, tabu, blá blá blá, não tanto para os meninos e para os homens quanto para as mulheres, é verdade, mas aqui há uns anos atrás havia, sei lá, eu acho que não vou dizer nenhuma mentira, que há 40 ou 50 anos atrás, um menino apanhado a masturbar-se, levava logo com a frase do vais ficar cego, ou isso faz-te mal, não sei o quê, pronto, mas acho que não se verificava, nem se verifica tanto com os meninos quanto com as meninas. Sim. Mas, para o outro lado, é igual, há muito estigma e o tabu nas mulheres de que o meu marido masturba-se, mas eu não sou suficiente. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas existe Sim. muito isto. Mas então ele continua, nós somos casados, temos uma atividade sexual, temos uma vida sexual ativa, e ele continua a masturbar-se, ele gosta de ver filmes pornográficos, isto continua a existir, portanto, não é para um lado só, Claro. é bilateral, é para os dois lados, não é? E a educação sexual faria isto também. Sim, faria isso, faria também cair, por exemplo, o mito de que há um tamanho que é suposto que se tenha e que se ficar abaixo desse tamanho, ok. É preciso ter consciência que o tamanho médio do pênis do homem ereto fica entre os 12 e os 14 centímetros, portanto, não é assim um número tão grande como eu diria que a maior parte das pessoas pensam, não é? E depois, como é que funciona a ereção? Como é que os homens ganham a ereção? Como é que a perdem? Porquê é que a podem perder? Como é que funciona a ejaculação? O que é o líquido pré-ejaculatório? Posso engravidar com o líquido pré-ejaculatório? É uma pergunta muito comum e que lá está. Eu acredito que também haja muitas mulheres que não têm noção, né? E também a célebre questão do ele só dura 2 minutos. Ok, malta, nós temos que parar de obrigar os homens a ficar na relação sexual, portanto ativa, em penetração durante 15, 20, 30 minutos, temos que parar com isto, não é? Porque é altamente castrador. Claro. Não é? Tem que ser, como tudo, um equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio, não é? E os homens também a outra parte, que é, se eu estou resolvido, aquilo ficou bem. Não pergunto se já atingiu, se quer atingir, como é que estamos, não sei o quê. Há pessoas que dizem, mas durante o ato sexual eu vou conversar. Sim, porque não? Não vais conversar, perguntar se a roupa ficou lavada, não sei o que, não é isso. Claro. Mas sim, podemos questionar para nos aproximarmos do outro, para percebermos o que é que o outro gosta, não é? Se não perguntarmos e se não questionarmos e se o outro não nos responder, nós também nunca vamos chegar lá, não é? E há formas também de perguntar, não é? Então, isso nunca mais está, não é? Pois. Também não, também há formas, e isto lá está, isto pode ser tudo transmitido nas aulas de educação sexual. Okay. Tudo adaptado. Era o que eu ia dizer. Ai, desculpa. Era exatamente isso tudo que eu ia adaptado. dizer. Vão dizer assim, mas que com o meu filho de 12 anos vão falar dessas coisas. Calma, se calhar não precisamos de chegar lá, mas podemos adaptar estas questões para construir até lá, não é? Sim. Dependendo da idade, nós podemos até acabar, digamos assim, ou mitigar um bocado aquele medo de todos os pais de como é que eu vou responder à pergunta dos bebês, oh meu Deus! Sim, exatamente, é? Até uma questão como essa. Tão básica Aqui como há uns essa. tempos ouvi uma prima minha, que tem uma menina na altura, tinha 6, se não me engano, e então começou a dizer que gostava do menino Y da escola. E a mãe disse, está bem filha, gostas, não sei o quê, pronto, desvalorizou. E entretanto, ela perguntou à mãe, mãe,
E depois eu posso ter um bebê com o fulaninho tal, e a mãe, filha, um dia quando estiveres preparada para isso, quando fores crescida e tiveres de idade para ser mãe, se calhar, nunca se sabe, e voltava a tentar desviar. E entretanto fez a célebre pergunta: oh mãe, mas como é que nós fazemos os bebés? E virou-se para a mãe, com esta idade, e disse: oh mãe, eu já sei que eles nascem pela vagina da mulher. Portanto, a miúda, alguém lhe explicou, a mãe, provavelmente. Sim, mas com o nome certo. Que exatamente. Mas eu quero saber como é que se faz, como é que aquilo... E a mãe usou e contou-me a célebre sementinha na barriga, não é? E então apanhou a miúda mais tarde a dizer assim: ai, eu gosto tanto de não sei quantos, eu quero que um dia ele me ponha uma sementinha na barriga. Pronto, e assim, tem 6 anos, é verdade. Sim. Temos que adaptar o nosso discurso, claro. É óbvio, aos 6, claro. aos 7, aos 10, aos 15, claro que temos que adaptar. Agora, este floreado da sementinha na barriga não é informativo. Sim. Pois não. Não é? Sim, lá está. E não é só adaptar o discurso, é adaptar o conteúdo. Também. Tudo sim. isto, não é? Agora, quanto mais cedo as meninas pararem de chamar pipi à vagina e pilinha ao pénis, melhor. Porquê? Porque efetivamente este é um tema tabu, é um tema muito sensível. É um tema que é muito raro nós vermos as famílias à mesa a discutirem, não é? Sim. Mas efetivamente é um tema essencial porque sem ele nós não tínhamos famílias sequer, ponto, não é? Portanto, quanto mais cedo nós normalizarmos esta questão, mais facilmente nós depois temos, sei lá, miúdos de 16 anos a dizer: olha, estou com alguma dificuldade com a minha namorada porque temos alguma secura, não sei como é que conseguimos ultrapassar aquilo. Ok, vamos falar sobre isso, o que é que podemos fazer? Vamos, se calhar, vamos ao médico, vamos pensar no lubrificante, não sei o que, cuidado com o lubrificante que utilizas, porque pode ter interferência com o preservativo, não é? Portanto, ok, tudo isto, mas se nós não temos estas conversas com os miúdos, nós corremos o risco de depois voltarmos à velha questão do usar o óleo Johnson para lubrificante, não é? Ou o óleo Fula, não é? Ou a culpabilização própria ou do outro. Porque é que eu não estou a conseguir? Mas eu estou a ter um mau desempenho, por isso é que se calhar a minha namorada não lubrifica, e no caso da menina pode pensar: porque é que isto está a acontecer? Será que eu não me dou? Será que eu tenho algum problema? E é por isso que eu não consigo lubrificar? Lá está, ficam mitos na cabeça, ficam questões por responder, ficam dúvidas, e se não houver com quem as esclarecer, e se não houver um trabalho preventivo, por exemplo, como uma aula de educação sexual, numa aula de cidadania, por exemplo, continua a haver este ciclo de desinformação e não resolve nada, muito pelo contrário, acarreta problemáticas que poderiam ser evitadas se falássemos abertamente deste assunto. Não é? E no outro dia falávamos disso, já não sei a que propósito, de não ser uma coisa aberta, falar em família e falar com os amigos já começa a ser um bocadinho mais. Se bem que, acho eu, em relação às mulheres, a grupos de mulheres, os homens acredito que não falem tanto sobre estas questões, ou dúvidas que tenham, ou dificuldades que estejam a passar com a parceira, acredito que não aconteça tanto, acho eu. Sim, eu também sinto isso, mas também acho que nos homens pode ser uma questão daquela de meio cavalheirismo, sabes, eu não partilho as minhas experiências com a minha mulher porque é uma coisa muito pessoal, muito... Eu sei que sim, mas até isso vem de um sítio errado. Porquê cavalheirismo? Claro, não é? Claro, exatamente. Sim, mas sim, eu acho que sim. Eu acho que nós, entre nós, falamos mais abertamente destas questões e de forma muito gráfica, digamos assim. Sim, sem muito dúvida. Mais do que os homens. O que não deixa de ser curioso, tendo em conta que somos tão castradas neste sentido. É verdade. Não é? E portanto, eles não. E depois nessa parte não partilham. Mas isto já vem de uma coisa muito antes, não é? Sim, não partilham dificuldades emocionais, não partilham tanto problemas, não desabafam tanto. Já vem, acho que vem de uma outra base que se reflete depois também nesta questão sexual e deste género. Os homens não fazem isso. Exatamente, mas duas questões que me surgiram foi a abertura que não temos, e outro dia falamos daquele anúncio que falava da menopausa, da secura vaginal da mulher e de que a sogra tinha sido um apoio porque tinha facilitado um lubrificante. Muito bom. Pronto, isto não é raro acontecer e gostava que caminhássemos para isso, não é? Para uma abertura assim como falamos de, sei lá, nutrição, problemas de saúde de outros quaisquer, isto também fosse aberto, porque tem que ser um tema normal. De se falar. Não tem que ser pecado, não tem que ser errado falar sobre isto, não é? E eu espero que caminhemos para Nesse lá. sentido. E outra coisa que me ocorreu foi que, uma das coisas também que acho importante serem faladas, aqui há uns anos eu tinha um colega de faculdade que nos disse uma vez isto:
eu era incapaz de trair a minha namorada e de procurar, por exemplo, sei lá, uma acompanhante, um bar de strip para satisfazer os meus desejos com outra mulher dessa forma. E ele considerava que era errado e que não teria coragem de o fazer. Mas disse, mas gostava, por um lado, de ter essa experiência, porque eventualmente com uma mulher dessa área de prostituição, de acompanhante, e eu diria e faria coisas que não faço com a minha namorada. E eu perguntei-lhe na altura o quê? E ele disse, sei lá, dizer assim umas palavras mais graves, chamar-lhe se calhar um nome, ou dizer assim uma expressão mais grave, com palavrões, por exemplo. E eu disse, e por que não? Já lhe perguntaste? Já tentaste? É uma coisa que ela não gosta? E ele, não, nunca faria isso porque ela é minha namorada. E eu fiquei... É muito curioso. E eu pensei assim, eu entendo o que ele me está a querer dizer, mas uma coisa não tem que invalidar a outra. Claro. Agora, se a outra pessoa se sentir desconfortável e não gostar, é isso. Perfeito. Agora, se a outra pessoa até se gostar de envolver nesses papéis, nessas fantasias e não sei o quê, eu acho que não é porque estás a construir uma família com aquela pessoa, uma relação, que ela é a tua pessoa e é a tua namorada ou a tua mulher, Sim. Não tem que invalidar uma coisa mais considerada, por exemplo, por esse rapaz, mais gravosa, com palavrões e uma coisa mais bruta, vá. Não teria que invalidar. Não, aliás, devia ser exatamente ao contrário. Ele devia ter abertura suficiente para falar com ela sobre esta questão e dizer, olha, eu gostava de experimentar X. Estás confortável com isto? E ela até dizer, olha, não sei, nunca passei por isso, mas vamos ver. Ou então dizer, não, eu não estou à vontade, eu nunca experimentei, não sei o que é, mas nem sequer quero. Sim. Ok, pronto, a partir daí... Quando um não quer, dois não fazem, isto para mim é básico e ponto assente. Não é não. Não é não, independentemente de quando, como e onde, não interessa. Nós até começamos, nós até nos beijamos, nós até nos despimos. A qualquer altura disse não. Exatamente, acabou. mas depois ela disse que não, acabou, malta. É outra coisa que nós temos que desconstruir, é outra coisa que nós podemos desconstruir com a educação sexual, não é? Exatamente. Mas ainda assim, de qualquer das formas, era precisamente o sítio ideal para eles experimentar este tipo de coisas, não é? Se tu querias experimentar com a tua namorada, tens que dizer à tua namorada que até gostavas de experimentar. Estás a ver, parece errado, ou seja, parece que como tu amas aquela pessoa e ela é a tua namorada, com uma pessoa externa e que não te signifique, tu farias. Sim. Mas com aquela pessoa é errado, fica mal, não Parece é? que estás a desvirtuá-la. Exatamente, não é? exatamente. A torná-la menos casta, menos pura. Exatamente. Não é? Não tem que ser. Para que a viver uma vida sexual menos dinâmica e prazerosa, sim, exatamente, dinâmica. Não é? Só porque, a minha mulher não vou fazer isso com a minha mulher, então vais fazer com quem? Com a vizinha do quinto esquerdo? Não é? Então... É precisamente isso. Ou mulheres em relação aos homens. Exatamente, Acredito que haja igual, mulheres que funciona para os digam, dois lados. adorava vestir-me da fantasia X ou Y Z, mas se calhar parece mal, se calhar vou fazer isto com o meu marido, se calhar não. Nós temos aqui uma relação diferente, mais, exatamente como tu dizias, mais casta, mais especial, e se calhar isto não se adequa àquilo que nós temos. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Aliás, eu até acho que abrir as portas da intimidade dessa maneira vai aprofundar a relação do casal ainda mais, não é? Porque tu chegas a sítios, digamos assim, de exposição ainda maiores, claro. Não é? Portanto, é uma intimidade ainda maior, muito mais profunda e que, honestamente, desde que ambos estejam de acordo... Não tem limites. Não tem limites, exatamente, não tem limites. Não. É só avançar, é só ser mais positivo e a trazer coisas melhores, não é? Sim. E esta questão dos limites leva-nos a outra coisa importante relativamente às aulas de educação sexual, que é precisamente nós educarmos para relações saudáveis. Há dados recentes, quando digo recentes, é tipo há 2 ou 3 meses atrás, que nos dizem que os jovens de hoje em dia acham que é normal controlar o telemóvel do namorado ou da namorada. Que é normal tentar controlar aquilo que o namorado ou a namorada vestem. Com quem é que estão? Onde é que vão? O que é que estão a fazer? Controlar o espaço. É normal, então é meu namorado e eu tenho que saber onde é que está, com quem é que está e o que é que está a fazer. E se ele não me diz, é porque me está a esconder alguma coisa, não é? É importante nós pararmos com isto, porque depois a escalada para outros tipos de violência é muito fácil, é muito rápida. É verdade. E mesmo que não escale, isto é violência no namoro, não é? Isto é abuso. A minha liberdade é minha na mesma, independentemente de eu estar numa relação ou não. O meu corpo é meu na mesma e eu vou continuar a usar mini saias se eu quiser, se eu estiver numa relação. Lá está, a questão é mais ou menos a mesma. Eu não passo a ser nem mais, nem menos casta, nem menos pura, nem menos virtuosa. Exatamente, só porque entrei numa relação, eu sou a mesma pessoa na mesma. Se eu decido vestir-me de uma maneira diferente ou igual,
A decisão é minha. A decisão é minha, não é? E a pessoa que está comigo não só não tem que tentar controlar isso, como não pode olhar para mim de maneira diferente só porque eu decido vestir-me desta ou daquela maneira. Até porque, normalmente, ele apaixonou-se por mim porque eu me vestia daquela maneira, não é? Ai, mas isso quer dizer que há outros que se vão podem olhar apaixonar por ela. sim. E vão olhar. Primeiro, olhar não tira pedaço a ninguém. Ponto número 1, não é? Já alguém que nós conhecemos dizia, não é por eu não ter fome que não vou olhar para o menu, não é? Claro que sim. Até porque olhar não tira pedaço, de facto. E o facto de, há outros que olham, ok, mas ela é tua namorada. Tu tens de ter confiança suficiente nela para entender que não é por o outro estar a olhar que ela vai querer ir com o outro só porque o outro está a olhar, não é? Aliás, devia ser exatamente ao contrário. E eu sinto muito isto, sabes? Quando eu vou com alguém na rua e percebo que há outra mulher que está a olhar para o homem que estou comigo, eu penso assim, caramba, eu escolhi mesmo bem, caraças. Lamento, Sim. é meu, tá? Sim. Eu gosto. Eu não me importo. Eu também. Eu não me importo, por acaso, mas acredito que não somos todos iguais e que há pessoas que não gostam. Sim. E o olhar da parte da pessoa que está comigo para outra pessoa, desde que não seja passando limites e não sei o é para quê, ficarem a babar por cima dela, está bem também malta. não me importo. E por acaso, na minha relação, é uma coisa que fazemos. Eu digo do género, olha que rapaz interessante, olha que bonito, olha que olhos, olha não sei o quê. E do outro lado a mesma coisa, olha que rapariga bonita, olha, super bem feita, muito bem, não sei o que. Comentamos um com o outro e é normal, não nos faz nenhuma diferença, nem nos incomoda. Sim. Fazemos isto e até brincamos, estás a olhar, não sei o que, é brincadeira, não tem problema, mas não é. Exatamente como estavas a dizer, não é porque a pessoa se veste de forma X, Y ou Z que está à procura ou que quer que os outros olhem. Não é por aí. E isto é outra questão que desmistificamos e que informamos numa aula de sexualidade. Sim. Assim como, voltando até um bocadinho atrás, aprender o não é? Tanto aprender o não de quem ouve o não, como de quem tem que dizer o não. Porque eu acredito que haja meninas, e eu já vi séries baseadas em factos verídicos e não sei o quê, da dificuldade que é para uma menina, ou mais para uma menina, mas também para meninos, de depois de se envolverem até um certo nível, dizer assim, e agora eu direi que não, mas se não tem vontade devia dizê-lo. Mas da dificuldade que há do pensamento e do raciocínio de parece errado eu agora dizer que não porque eu já dei até aqui, mas não é errado, a qualquer momento é para dizer que não. Portanto, este treino de quem ouve o não e de quem tem o direito de dizer que não. E até ainda mais de distinguir toques impróprios, até em crianças. É importante, porque lá está, esta parte da educação sexual pode começar na creche e terminar sabe-se lá onde. Porque todas as fases da vida têm educação sexual. E é engraçado que uma das coisas que já me aconteceu, e já fui procurada em contexto de clínica, porque uma mãe estava muito chocada porque o bebê de 1 ano e meio tocava no pénis e ficava ereto. E para ela foi um grande desconforto. Como assim o meu bebê de 1 ano e meio já faz este tipo de coisas? Meu Deus, ele tem algum problema? Não. É normativo, percebeu que era prazeroso tocar no pénis e fê-lo. E provavelmente nas próximas vezes vai repetir porque foi bom. Não tem problema nenhum. Daqui não vai surgir nada negativo, não tem problema nenhum. Adaptar os contextos, fazer com que a criança perceba que há sítios onde pode fazer e outros que não. Certo. Mas não vai sair daqui nada negativo. Portanto, a minha opinião é que vai desde que somos o mais pequeninos possível e começamos a ter interação uns com os outros, até sabe-se lá onde, não tem idade, é até à morte, pronto. E nisso é muito importante também em relação a crianças, perceber toques impróprios, prevenir algum tipo de assédio, algum tipo de pedofilia. Não se previne só com a vítima, isso é óbvio. Obviamente. Mas se também ensinarmos a vítima, conseguimos prevenir algum tipo de situações, não é? O comunicar, o reportar, o denunciar, e isto começa desde pequeninos. Sim, claro que sim. Porque outra das coisas que a ciência nos diz é que a maioria dos casos de abuso sexual de menores, portanto crianças abaixo dos 18 anos, acontece em contexto intrafamiliar. Portanto, aquela conversa do mas eu vou deixar, mas é o meu pai, não tem mal nenhum. Mas é o tio. Mas é o vizinho do quinto esquerdo que sempre acompanham. Eu lamento, e honestamente lamento, mesmo por mim quando for mãe, não é? E isto não quer dizer que nós temos que deixar as nossas crianças com os nossos familiares, não é
isso, ok? E é também para isto que serve a informação que nós damos às crianças, não é? Para elas perceberem qual é o toque próprio e impróprio para elas, mas efetivamente o abuso acontece sobretudo em contexto intrafamiliar. E se nós ensinarmos as crianças a dizer, não, este sítio não é para mexer porque é meu, é muito mais fácil elas dizerem não é para mexer a qualquer pessoa, ponto número 1, e ponto número 2, depois comunicarem a outras pessoas, olha, aquela pessoa deu-me um abraço, eu não gostei, eu não quis dizer porque pronto, porque era deu-me a uma avó. palmada no rabo e senti-me desconfortável. Sim. E até para entenderem, ainda antes disso tudo que tu disseste, para entenderem o que é suposto ou não é suposto. Porque há crianças que se foi assim que foi acontecendo e eu não sei que é suposto, baterem-me no rabo, ou passarem-me a mão na mama, ou darem-me um beijo mais repenicado na bochecha que eu me sinto desconfortável. Então é preciso ensinar às crianças como reconhecer isto, como saber se estão desconfortáveis ou não. E uma das coisas muito, muito básicas aqui, que eu acho que ninguém pensa, e aliás não pensam, e a maior parte dos pais, mas já vejo a mudar e fico muito contente. A questão tão pequenina, que é enorme, de tu vais cumprimentar o tio com um beijo, a tia com um beijo, não sei o quê, alguém a beirar-se da criança, vou-te dar um beijinho, e a mãe e o pai e os cuidadores obrigarem a que aquele beijo seja dado, é uma porta para que a criança não saiba quais são os seus limites. Porque a criança disse, não quero, vocês obrigaram. Então quando me vierem dar um beijo, eu vou ter que dizer que sim. Porque a minha mãe e o meu pai obrigaram-me durante este tempo todo a aceitar o beijo da tia não sei quantos, do tio não sei o quê, quando eu não queria. O meu limite e o meu espaço não foram respeitados. Então para a frente é uma porta para que não sejam respeitados noutras situações e noutros contextos. Sim, e eu aqui vou ainda mais longe e vou dizer uma coisa que sei que a algumas pessoas vai ser um choque, mas de facto isto não é uma opinião pessoal, ok? Isto é informação com base em ciência, que é aquele hábito, eu até fico arrepiada só de pensar, aquele hábito que algumas mães e alguns pais têm de dar beijos na boca ao filho. Nós temos que parar com isto, malta. Urgentemente. Eu sei que na vossa cabeça é só amor e carinho. Exatamente, e é só o vosso filho, mas aquilo que ele está a receber é que é o adulto em quem ele confia que lhe está a dar um beijo na boca, não é? Que é um ato de intimidade, de facto, e que nós adultos compreendemos que é reservado para algumas pessoas, e nós até podemos dizer à criança que só está reservado para algumas pessoas, mas é muito mais difícil para ela depois não alargar para outras pessoas muito, muito próximas, e está uma porta ainda maior. Não é? Eu acho que é fácil para as pessoas que nos ouvem e neste momento que nos vão ver entenderem uma coisa tão simples quanto isto. Os comportamentos adultos são os comportamentos de uma criança, ou seja, vocês dão beijos na boca a toda a gente? Vocês cumprimentam alguém com um beijo na boca? Não, à partida não é? Há algumas culturas que sim, mas na grande maioria não. Então, se calhar não se devia fazer isso, não é? Porque senão como é que a criança vai crescer, ou como é que vai identificar, pelo menos até uma certa idade, que com a mãe e com o pai ou com a avó eu dou, mas com a senhora que eu tanto adoro da escolinha eu não vou dar. É estranho, não é? E outro mais pequenino que isso, aquilo que eu falei de cumprimentar. Se eu disser à Ana, cumprimenta a minha tia com 2 beijos, ela vai cumprimentar a minha tia com 2 beijos? Não. Ela vai avaliar se quer cumprimentar a minha tia com 2 beijos ou não, não é? Portanto, se ela não vamos impor. Exatamente, se eu não vou impor à Ana, se eu não vou impor à minha mãe, ao meu pai ou quem seja, um adulto, uma pessoa já a partir dos 18 anos, se eu não vou impor a essa pessoa que cumprimente A, B, C e D com 2 beijos, porque é que eu vou fazer isso a uma criança? Sim, exatamente. Até porque, por exemplo, vocês enquanto adultos cumprimentam os vossos pais com um beijo na boca? Pois. Normalmente não, não é? Normalmente não. Há exceções, claro que sim, mas normalmente não. Claro que sim, normalmente não, não é? E depois, como é que vocês explicam à criança que, então, mãe, mas porquê que tu não dás um beijo na boca à tua mãe ou ao teu pai? Porque eu sou adulta, então, mas tu dás beijo na boca ao pai? Mas o pai é diferente. Vocês percebem a confusão que se cria na cabeça de uma criança, que não funciona da mesma maneira que a nossa, porque não tem capacidade para isso, a confusão que se cria e o quão fácil é depois manifestar esse tipo de comportamentos para outras pessoas e normalizar esses comportamentos que não são para ser normalizados, porque não são para se ter com toda a gente de facto, não é? Normalizar e depois estender e abrir portas efetivamente a outras questões. Lá está, queres dizer que eu vou deixar de levar o meu filho para o avô, para a tia, para o tio? Não é isso, mas
tentar diminuir alguns comportamentos que podem efetivamente abrir portas para coisas mais perigosas, digamos assim, não é? E depois insistir efetivamente na questão do informar. Claro. A informação nunca fez mal a ninguém, precisamente pelo contrário. Não. Quanto mais informados nós estamos, mais Conscientes conscientes nós estamos e fazemos escolhas mais saudáveis e mais equilibradas. Portanto, é exatamente isso. Eu gostava que os adultos que nos ouvem, os cuidadores, os pais, potencialmente pais, pensassem nestas questões e falassem com a família e abrissem tema de que falar nunca é incentivar a que haja comportamentos de. Nunca é. Portanto, muito pelo contrário, é positivo. Portanto, vamos tentar abandonar estas questões de mas eu não quero que falem de sexo na escola porque não quero que o meu filho tenha sexo para já. Vamos deixar de falar da homossexualidade porque eu não quero que o meu filho seja homossexual. Ele não se vai tornar homossexual só porque vocês vão falar sobre isso. Isso não vai acontecer. Até porque se efetivamente ele se sentir desconfortável em partilhar momentos íntimos com alguém do mesmo sexo, ele não vai fazê-lo só porque vocês disseram, não é? Porque aquilo vai ser desconfortável. Ele até pode pensar, mas eu vejo tanto isto, há tantos meninos que estão com outros meninos, mas eu não gosto, e então eu vou fazer porquê? Não, nós mostrarmos que o leque está aberto, nós darmos abertura para que eles escolham em que local do leque eles se querem posicionar e depois ensiná-los a criar os seus próprios limites. Ok, o teu limite é este, muito bem, está tudo certo. Vamos aprender a respeitar e a dizer, não, o meu limite é este e acabou, eu não passo daqui. Ou então, sim, o meu limite não é este e portanto eu vou testar, experimentar e não há problema nenhum com isso. Não deixa de ser o vosso filho só porque experimentou uma coisa diferente. Só porque, não, a questão não é essa. E depois não é castrar e nem nunca será. Não é informar que vamos levar a comportamentos e nunca é castrar que vamos fazer com que eles não aconteçam. Nunca. Pensem nas vossas vidas e pensem, sei lá, tios, mais velhos, avós, façam essa introspeção. Foi porque os vossos pais vos castraram ou porque disseram que isto era errado, não faças assim, não faças aquilo que vocês deixaram de fazer? Não, se calhar fugiram de casa para ir beber um copo com os amigos. Saíram de casa para ir com a namorada para o carro fazer alguma coisa. Nunca é porque se castra que deixa de acontecer, nem nunca é porque informamos que incentivamos alguma coisa. Muito menos em coisas erradas, não é? Não é pela informação que tu vais fazer que agora as pessoas andem aí pelos cantos a fazer porcaria, não é isso. Até porque, mesmo que em algumas mentes o cenário ideal seja eu vou trancar o meu filho dentro de casa até aos 18 anos, ok? Porque depois ele vai-se embora porque se pode querer ir embora. Ele vai experimentar tudo aquilo que ele devia ter experimentado antes disso aos 18 anos. Sim, claro. E fora do momento de desenvolvimento ideal para experimentar, porque há um momento ideal para experimentar ou uma janela ideal. Tudo que fica fora dessa janela, seja para a frente ou para trás, depois fica desadequado. E a própria experiência depois leva à formação de novas experiências e novos modos de pensar e de agir que são desadequados. Claro que sim. Portanto, o nosso resumo final é que informação é sempre importante. Sempre. Leva a um bom caminho. Informação, boa informação. Sim, isso é óbvio. informação, de facto. Exatamente. Portanto, quanto mais derem aos vossos filhos, aos vossos familiares mais pequeninos, mais adolescentes, o que seja, quanto mais derem, melhor vai ser para eles a todos os níveis. Informar nunca é demais. E depois porque fazem com que possa eventualmente cair a informação que eles podem eventualmente ter acesso que seja errada. Porque se vocês lhes derem boa informação, na escola, em casa, e o que for, quando eles estiverem próximos de uma informação que está diferente daquilo que vocês deram, eles vão dizer, não, calma aí, porque a minha mãe, o meu pai, a minha professora, a minha psicóloga, blá blá blá, deram-me esta informação e esta que me estão a dar agora é diferente. Portanto, então, deixa-me aqui tentar perceber se esta realmente está certa ou não. Agora, se não souberem, vão ficar com aquilo que lhes derem. Exatamente, não é? Darem-lhes mais informação permite que eles confrontem ideias e pensamentos e depois adaptem àquilo que de facto faz mais sentido para eles, não é? Claro. E se vocês perceberem que realmente não têm a vontade suficiente para falar sobre estes temas, e está tudo bem que assim seja, porque efetivamente há coisas que, pronto, são mais difíceis para nós, ou até desconhecemos e precisamos de ajuda de alguém. Sim, exatamente. Pronto. Se perceberem que não conseguem, peçam a ajuda de alguém para que isso seja feito na mesma. Agora, não deixem de permitir que a informação chegue só porque vocês não estão confortáveis para passar essa informação. Porque depois não decidem, nem escolhem, nem têm controle da informação que chega. Exatamente. Não têm mesmo. É isso Portanto, mesmo. Informação nas escolas, vamos levantar este tabu.
da sexualidade É e tudo o que importante. engloba este tema. Vamos levantar esse tabu, que acho que é um dos que também é preciso que seja levantado. Não é? Sim, sim. É Vá, isso. pessoal, vamos lá, vamos nos despedir desta primeira aventura. Espero que tenham gostado, acho que sim. Estava com Acho que algum sim. receio que fosse um